no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 26, nós temos aqui um importante alerta que Jesus nos deixa. Temos aqui imperiosa advertência, quando ele nos diz o seguinte, abre aspas, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então, vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade lhe digo que, dali, não sairás antes de teres pago até o último ceitil. Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus possa germinar em nossos corações hoje e sempre. A partir desta advertência de Jesus que acabamos de conhecer, vamos fazer uma ponte com uma nova lição que iremos conhecer aqui agora do livro Grandes Vozes do Além. O livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que iremos conhecer e meditar é a número 11, onde a advertência de Jesus encontra ressonância nas palavras e na história do espírito de nome Valéria. É a história dela, uma das histórias dela que iremos conhecer agora. A lição é a número 11 de título, Ceitil por Ceitil, onde na reunião de 25 de agosto de 1955, foi Valéria, abnegada amiga espiritual que nos visitou através do médium, contando-nos algo de sua romagem última pelos caminhos da Terra. Em traços simples, mas profundamente humanos e expressivos, plasmou o formoso estudo da lei de causa e efeito, que passamos a apresentar. Veremos agora, portanto, o relato de Valéria que nos diz: amigos, trazida ao recinto por nossos instrutores, ofereço-vos alguma coisa de minha história obscura. É um episódio de dor, porque nascido da culpa, mas também de alegria, por erguer-se a redenção. Observo que a verdade aqui se exprime veloz, por intermédio de vossa boca. No entanto, para comigo, externou-se ela devagarinho, pelas amargas lições da lepra. Não obstante o anonimato de meu berço e a singeleza de minha existência, em minha última romagem na terra, guardava todos os títulos da mulher venturosa. No entanto, quando mais me orgulhava do lar feliz, coroado pela presença de um esposo e 4 filhos, cujo amor supunha invulnerável, eis que a justiça divina delegou a Morféia o poder de expurgar-me o coração. Nunca me esquecerei do pavor que vi desenhar-se no semblante daqueles que eu mais amava, quando regressei da cidade ao campo com o diagnóstico terrível. O desprezo de que me vi objeto doía muito mais que a própria enfermidade. Meu companheiro e meus filhos
amedrontados, desfizeram-se do sítio florescente em que minhas mãos lhes afagavam a vida, e fugiram de mim, legando-me apenas desguarnecida palhoça no seio da mata, onde me caberia morrer. Narrar-vos o que foi o meu drama expiatório por mais de 10 anos consecutivos é tarefa impraticável em meus recursos de expressão. Conheci de perto o infortúnio e a necessidade. O pão esmolado tinha gosto de fel. O escárnio do próximo, jogado francamente ao meu rosto, era assim como um relho de brasas, revolvendo-me as chagas vivas. Por agasalho, possuía o musgo com que me socorria a mãe natureza, e por únicas companhias, no mato agreste, além dos lobos que uivavam a pequena distância, encontrava somente a formiga e a varejeira, com o alívio das lágrimas e o conforto da oração. O corpo apodreceu, pouco a pouco, guerreando-me o egoísmo e estraçalhando-me a vaidade. E quando meus pés, por excesso de feridas, se recusaram ao movimento, confiei-me à inanição. Suspirar pela morte no leito de palha era meu único sonho entre a sede e a fome, a aflição e o delírio. Sofri pavorosamente, até que numa noite de estio, dessas em que o orvalho do céu não consegue acalmar a secura escaldante da terra, perguntei a Deus, em pranto mudo, pela razão dos estranhos padecimentos a que o destino me precipitara em defesa. Foi então que a febre descerrou inesperados painéis ao meu olhar. Não podia saber se o presente retornava ao passado ou se o passado me atingia o presente. Vi-me engrinaldada de fortuna e beleza numa cidade espanhola de época recuada. Nela possuía um irmão consanguíneo para quem roguei ao santo ofício, com falsos testemunhos, a pena de prisão incomunicável, temendo-lhe a palavra, já que tivera a desventura de conhecer-me os crimes inconfessáveis. Arranquei-o à esposa e aos filhinhos, impus-lhe a solidão e o desespero no calabouço, em que se demorou por muito tempo, até que requisitei para ele o suplício do fogo, que lhe foi aplicado, por fim, na cela onde agonizava. Via-lhe ainda as vísceras fumegantes e escutava-lhe os gritos aterradores, quando me senti de volta à carne torturada. De novo, o silêncio, a angústia e a monotonia. Experimentava um pesadelo ou havia conhecido a verdade? Interrogação. A providência divina teria dado resposta às minhas súplicas? Interrogação. Formulava semelhantes indagações a mim mesma, quando assinalei os passos de 2 homens que se aproximavam. Mantinham conversação clara e ativa. Ouvia-lhes o diálogo, incapaz de qualquer reação. Tem visto você a megera leprosa? Indagou um deles. Creio terá morrido pelo cheiro de peste reinante no ar, respondeu o outro. Não será conveniente uma verificação? Não me animo a enfrentar essa bruxa, que a estas horas não passará de um cadáver. Então,
rematou o mais afoito. Ajudemo-la para que os corvos não lhe espalhem no campo os restos envenenados. Anotei, então, o ruído de um fósforo a inflamar-se ao compasso de risos estridentes. As chamas crepitaram rápidas. Inutilmente procurei clamar por socorro. A garganta jazia semi-morta e a boca cerrada não conseguia nem mesmo balbuciar uma prece. As labaredas pareciam serpentes rubras a me enlaçarem para a morte. Como descrever-vos a flagelação do momento final? Sei apenas que, por minutos, que se desdobraram para mim como séculos, vi-me na posição de tocha viva a estortar-se, mas, reduzido o meu corpo a cinzas, ergui-me do pó, vestida em roupa leve e alva. A gritar de júbilo, vi que meu rosto se reconstituíra, que minhas mãos estavam limpas, que meus cabelos estavam intactos. E através das chamas que me libertavam, amigos de olhar brando me estendiam braços amorosos em ósculos de luz. Ajoelhei-me feliz e em lágrimas de ventura agradeci a Deus as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ah, meus amigos, a evolução do direito concede-vos hoje sacerdotes e juízes respeitáveis na galeria dos povos mais cultos da terra. A Inquisição é um fantasma no tempo e o mundo começa a acalentar com segurança preciosos institutos de benemerência e solidariedade humana. Contudo, abstende-vos do crime, porque a culpa é assim, como jaula a encarcerar-nos a consciência, da qual somente nos libertamos pela bondade inauxerível do Pai Celestial, que desse ou daquele modo nos concede o ensejo de saldar nossos débitos ceitil por ceitil. Valéria. O espírito Valéria, portanto, a partir deste seu relato, nos propõe uma meditação profunda a respeito da história que ela nos relata, em paralelo com as nossas histórias, nossas vivências, nossas reencarnações. Eis a proposta aqui colocada na mesa, para escolher entre aceitar ou não aceitar. Escolhas. É disso que se trata essa história. Porque a escolha está condicionada a uma lei do universo, lei de causa e efeito, lei de causa e consequência, se preferir. Toda escolha está condicionada a essa lei. Não há separação. Valéria, no passado, fez uma escolha. Teve uma consequência. Valéria, neste relato, é o relato de uma escolha que teve uma consequência. Portanto, duas reencarnações de Valéria, duas escolhas diferentes, dois resultados diferentes. Assim também é para cada um de nós. A cada reencarnação vivida, um resultado diferente. Se aqui agora estamos, é porque escolhemos mais errado do que certo.
nos precipitamos mais no erro do que no acerto. Por isso aqui cá estamos agora. Porque se assim não o fosse, estaríamos em outras paisagens muito mais elevadas e diferentes. Mas não, estamos aqui na paisagem atual terráquea. Neste planeta, em um momento de mudança séria. Uma mudança de patamar evolutivo. E aqui estamos novamente escolhendo. Você escolhe aí, eu escolho aqui. E os nossos resultados serão colhidos no amanhã. No início do vídeo, eu disse que a advertência de Jesus é uma ponte para a história de Valéria, é uma ponte, uma conexão com as nossas histórias. Jesus diz que antes de qualquer oferta, o mais importante é a reconciliação, tanto com o adversário quanto com o nosso passado, com as nossas escolhas. Porque as lições de Jesus, elas não são diminutas, superficiais, fugazes. São profundas. As lições de Jesus têm raízes profundíssimas. E aos poucos nós vamos adentrando nelas. Ele diz, por exemplo, que em verdade vos digo, dali não sairás antes de teres pago até o último ceitil. Nessa lição, Jesus está falando de imposto que era pago a César, ao Sinédrio, ao templo. Não. Jesus está dizendo aqui, pagar até o último ceitil é quitar as nossas dívidas, que nós mesmos trouxemos elas para as nossas vidas. Nós adquirimos as dívidas que hoje nós pagamos. E às vezes eu escuto muitos dizerem assim, não, a reencarnação não é para pagar a dívida, débito. Como não? Então a história de Valéria aqui, de uma reencarnação, foi para o quê? Para o que foi? Porque Valéria, no período da Inquisição, período medieval, um período obscuro, tenebroso da nossa história, entregou o irmão ao santo ofício, porque queria que o irmão desaparecesse, já que o irmão havia descoberto crimes praticados por ela. O desejo dela foi, matem ele, porque ele sabe coisas a meu respeito que eu quero esconder. Valéria então fez escolhas naquela reencarnação. Escolheu mentir, escolheu escravizar, escolheu prestar falsos testemunhos, escolheu arrancar o irmão de esposa e filhos, escolheu encarcerá-lo, solitário e desesperado, em um calabouço. E lembremos que os calabouços medievais não se parecem nada com as prisões atuais, que são terríveis. Muitas prisões, muitas penitenciárias são terríveis.
na atualidade. Mas os calabouços eram piores. Muito piores. Ela escolheu. Depois ela requisita o suplício do fogo. Ela pede para que joguem nele um líquido e ateiem fogo. Para queimar, para matar, para fazer desaparecer um irmão consanguíneo. Não era um qualquer um. Irmão consanguíneo. E assim ela procede. Ela assassina o irmão. Ela é a culpada. As mãos que agiram têm sim suas parcelas de culpa. Mas quem foi a mentora? Quem organizou o assassinato do irmão? Valéria. Valéria, portanto, teve o crime do irmão e outros crimes perpetrados por ela que a justiça do homem não julgou. A justiça do homem não condenou Valéria. Portanto, ela sai ilesa. Como milhões e milhões de pessoas, incluindo nós, por vezes, no passado, em um outro momento, também saímos ilesos, apesar dos crimes praticados perante a justiça do homem. Mas da justiça do universo de Deus, nós não escapamos. Porque a justiça de Deus implantou dentro do homem o tribunal da consciência. Dentro do homem está constituído o tribunal chamado consciência. E desse ninguém escapa. Como Valéria, que não escapou. Ao retornar ao plano físico, ela então enfrenta o seu passado. Essa é uma história de coragem, uma história de bravura, de humildade, de indulgência, de perdão. A história de Valéria é uma história fantástica. De um espírito anônimo. Porque muitas vezes, nas palestras, tanto dentro quanto fora das casas espíritas, escutamos invariavelmente sempre os mesmos nomes, né? Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, etc, etc. Que sem dúvida, sem tirar o mérito deles, são grandes nomes, com grandes histórias. Aqui, portanto, uma grande história de um espírito anônimo, que venceu sua prova no anonimato, na solidão, mas nunca esteve sozinha e abandonada. Uma história que todos deveriam conhecer, pois aqui nós temos a consequência da lei de causa e efeito. Simples, de maneira muito clara. O mal praticado no passado retorna no presente. Valéria, que apesar do anonimato do berço e da singeleza da existência, recebeu junto a si, a ela, a si, esposo e filhos, marido e filhos, perdão. E tinha uma vida feliz, venturosa. Amava os filhos, amava o esposo, amava a residência. Mas isso só até a doença se manifestar. A hanseníase, no passado conhecida como lepra. A doença manifestada no corpo físico de Valéria, nessa reencarnação retratada, foi gratuita? Foi enviada por Deus a título de vingança, de
ironia, de brincadeira? Não. Valéria plantou esse espinho que aos poucos foi florescendo. Já que entre a reencarnação dela, vivida no período medieval do Santo Ofício, e essa reencarnação aqui expiatória e vencedora, passaram-se muitos anos. Esses anos foram suficientes e necessários para que Valéria se preparasse para essa vitória que ela teve, para essa conquista. Não é gratuito. Valéria não sai de uma reencarnação em que ela é faltosa, é maldosa, é perversa, e na seguinte ela já sai como uma vitoriosa. Não. Se faz necessário um trabalho de conscientização, de regeneração espiritual, de mudança de paradigma, de entendimentos em relação ao sentimento que eu tenho pelo outro, porque ela teve um sentimento para com o outro, que foi o seu irmão. E qual foi o sentimento? Sentimento de raiva, de ódio, de medo, de desejar que aquele outro desaparecesse. Então é necessário um período para uma mudança espiritual. E é o que aconteceu com ela. Demandou-se anos e anos e anos, talvez algumas reencarnações entre uma e outra, entre a queda e o reerguimento, um período. E essa reencarnação aqui retratada, onde a hanseníase expurga dela o mal praticado, não tenhamos dúvida, ela pediu. Ela solicitou essa prova por conta da consciência pesada. Não lhe foi imposto de maneira arbitrária, porque não há violência nas leis de Deus. Não há violência. Há misericórdia. Mas nós, em nosso tribunal individual, chegamos sempre a um ponto de limite. E quando chegamos nesse limite, solicitamos as provas. Não por ser olho por olho, dente por dente. Porque muitos incrédulos, muitos descrentes, muitos ignorantes, muitos daqueles que não desejam conhecer, aprender, estudar com os livros, ao terem contato com uma história como essa, alegam: continua a ser a mesma lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Mas pouco ou quase nada conhecem das leis de Deus, das relações que nós temos com essas leis. E tem esse entendimento superficial. Não é assim que funciona. Não existe olho por olho, dente por dente, mas existe sim a necessidade de muitas vezes visitarmos a dor na mesma circunstância que nós colocamos na vida do outro. A dor que eu causo ao outro no futuro, não raras vezes eu a solicitarei na minha vida. Porque apenas assim eu terei a consciência em paz. É o tribunal individual que lavra essa pena, essa sentença. Nós solicitamos: eu quero passar por esta prova. Porque apenas assim eu conseguirei ficar em paz. É o caso dela.
ela foi abandonada. Lembremos que ela retira o irmão do seio da família. Ela ficou isolada, como ela colocou o irmão em isolamento. Ela passou fome, ela passou sede. As feridas causadas pela doença não foram tratadas na mesma proporção que ela causou ao irmão. Na mesma proporção. E por fim, ao decretar a morte do irmão pelo fogo, o fogo a visita, encerrando uma página. Jesus nos apresenta tantas lições que poderemos colocar na história de Valéria, que eu irei pegar apenas algumas. Apenas algumas. Jesus diz o seguinte, por exemplo: todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. O que aconteceu com Valéria? Valéria, então, se vê, depois de uma febre, quando ela está no catre de dor, e ela pergunta, por que eu sofro? Ela tem uma febre, um desdobramento, uma visão. E ela se vê engrinaldada de fortuna e beleza. Ela se vê numa situação espetacular, linda, uma roupa bela, muito dinheiro, num castelo, numa situação absolutamente folgada financeiramente. Então ela está elevada no padrão humano. Lhe foi proporcionado, nessa reencarnação pretérita, que ela fosse rica, que ela fosse bela, que ela tivesse muitas facilidades. Pergunto, para quê? Para que Valéria teve as facilidades nesse período? Para cometer crimes? Não. Para que ela pudesse transformar aqueles bens materiais em auxílio aos que não tinham nada. Ela não fez isso. Ela não agiu dessa maneira. Ela utilizou, então, todas as possibilidades que lhe foram dadas para cometer crimes. Então ela se via numa posição elevada. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus nos diz isso. Raros são os que estão elevados que não serão rebaixados, porque eles se perdem nas facilidades da vida. Todo aquele que se rebaixa será elevado. Por quê? Porque na sequência da história de Valéria, ela diz: conheci de perto o infortúnio, a necessidade, o pão esmolado tinha gosto de fel. Conheci o escárnio do próximo, jogado em meu rosto. Não tinha agasalho, passava frio, passava fome, passava sede. O corpo apodreceu, guerreando-me o egoísmo e estraçalhando-me a vaidade. Ela foi rebaixada. Rebaixada. Todo aquele que é rebaixado perante os olhos de Deus será elevado. Como que ela desencarna? Ergui-me do pó, vestida em roupa leve e alva. Meu rosto se constituíra, minhas mãos estavam limpas, meus cabelos intactos. Através das chamas que me libertavam, amigos de olhar brando me estendiam braços amorosos em ósculos de luz. Ajoelhei-me feliz, em lágrimas de ventura. Agradeci a Deus as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ela se rebaixou, ela pediu, eu quero ser rebaixada
pela dor, pelo sofrimento, para que eu possa me elevar. Não em orgulho e egoísmo, mas me elevar em humildade. Porque Jesus diz: por que olha o argueiro no olho do vosso irmão se há uma trave no teu olho? Valéria tirou a trave dos olhos dela, da vida dela, do passado dela, para que ela possa olhar o outro com humildade e amor. Nós temos feito isso? Porque as pontes precisam ser conectadas. O ensinamento de Jesus com essa história, a história de Valéria com a minha história, os ensinamentos de Jesus com a minha caminhada, são as pontes e as conexões. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É assim que funciona. Nós temos ainda, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Nós temos aqui justiça das aflições. E as explicações estão aqui. Causas atuais das aflições. Valéria passou por muitas aflições. Temos motivos de resignação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A consolação veio na vitória de Valéria. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem. E a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Eu vou ler de novo. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem. E a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. É o que a gente viu aqui agora na história de Valéria. Valéria curou-se a si mesma. Valéria venceu a mulher velha, o espírito velho, equivocado e perverso que vivia dentro dela. E que ela venceu. Nós estamos vencendo o homem velho que habita dentro de nós? Interrogação. Porque não basta sofrer. Existe bem e mal sofrer. Está aqui, ó. Item 18 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Existe uma maneira correta de sofrer. Porque o sofrimento mal sofrido não será prova vencida. Valéria aceitou a prova, aceitou o abandono da família, aceitou as vicissitudes da prova, aceitou os escárnios, aceitou a morte vinda pelo fogo, aceitou a doença. Ela aceitou como prova, como desafio, como problema. Onde Valéria venceu a montanha pela fé, outros não vencem sequer uma picadinha de um alfinete. Basta um alfinete cair sobre o joelho para abrir o escarcéu e reclamar de tudo e todos. Questionar Deus e questionar o universo. Eu vou ler apenas um item que faz parte
do bem e mal sofrer. Instrução do espírito Lacordaire. Foi dada em Havre, ou Havre, que é em francês, né? 1863. Ele nos diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé. Valéria provou sua fé. Sua firmeza, Valéria provou sua firmeza. Sua perseverança, Valéria provou sua perseverança. E a sua submissão à vontade de Deus, Valéria provou sua submissão perante a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, pessoal? São as leis de Deus. Vontade de Deus é a lei de Deus. São as leis que recaem sobre nós. Por quê? Os bem-aventurados aflitos terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Exatamente o que nos apresenta o relato de Valéria. O relato de Valéria nos apresenta, depois do trabalho, o repouso e o cêntuplo da alegria que faltou a ela na terra. Ela recebeu isso. Ela recebeu isso. Ela nos diz: ajoelhei-me feliz em lágrimas de ventura. Agradeci a Deus as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ela recebe, então, em cêntuplo. Nós queremos isso? E aqui estou agora. Pergunto então a você e me pergunto também: que escolhas temos feito? Que escolhas temos feito? Nós temos escolhido andar com quem? Nós temos escolhido seguir a quem? Nós temos escolhido e deixado a quem nos influenciar? Porque os tempos são chegados. Os tempos são chegados. E nós não temos mais tempo para os erros crassos que cometemos lá atrás. Não temos mais, acabou. O tempo agora é exíguo. Temos pouquíssimo espaço agora. E esse espaço agora é apenas para o acerto, porque se errarmos, fim do jogo. Game over. Acabou. Esse exemplo de Valéria é fantástico. É uma vitória impressionante. Porque quem de nós conseguiria ter a coragem de Valéria? Me responda. Você teria essa coragem? Será que eu teria essa coragem de, antes de reencarnar, solicitar o que ela solicitou? Abandono, miséria, fome, sede, dor, sofrimento, doença e desencarne pelo fogo? Será que eu teria essa coragem? E os dois homens que atearam fogo onde ela estava ali, aguardando o seu desencarne, também terão que rever o que fizeram. Porque não há permissão nenhuma para se matar nada. Nada. Não matarás. Então esses dois homens que agiram de maneira fria, perversa e maldosa, terão problemas no futuro. Porque também estão debaixo da lei de Deus. E esse livro nos apresenta aqui inúmeras histórias atreladas à lei de causa e efeito.
grandes vozes do além. Histórias no plural de espíritos anônimos, como nós, anônimos, que não somos nada perante o universo, mas somos muita coisa aos olhos de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, grandes vozes do além. Muito material para você e para mim, para as nossas meditações. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.